Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 8 de setembro de 2024, 20 horas e 42 minutos. Aqui bastante quente, hoje chegou a 36 graus, mas o Senhor é aquele que tem nos ajudado, é aquele que tem estado conosco. Muita queimada, né? Tá queimando tudo, mas eles estão botando fogo no mundo porque o tempo deles acabou. E esse tempo, eles têm que correr. Então, eles estão correndo para que eles tragam o caos, né? Antes que Jesus... Porque se eles demorarem mais um pouco, eles não vão ter tempo de fazer o que tem que fazer. Então, eles estão acelerados, botando fogo no nosso país, para que o caos venha, né? E eu estava conversando com a minha filha agora de noite, né, sobre isso, né, sobre esse calor. Shalom, Andréia. Eu falei, olha, a situação é a seguinte, o Senhor vai nos guardar. Eles estão formando caos, estão trazendo caos, estão trazendo, né, o desespero para o povo, mas o Senhor vai guardar os seus. Boa noite, Joelma. O Senhor vai guardar os seus. Nós precisamos ter visão. Nós precisamos ter a visão da águia, irmãos. Não podemos abaixar a nossa visão. E eu estava aqui meditando, né? Eu queria começar o livro de Amós. E preciso continuar o livro de Daniel também. Mas me veio assim, né? Muitos de nós, apesar de saber que Jesus está voltando, apesar de saber que tudo está acontecendo, mas nós olhamos como Asaf. Asaf um dia, uma época da vida dele, não sei se vocês sabem, Asaf era um músico. Ele era da tribo de Levi, ele era um levita, encarregado da música no templo de Davi. E Asaf, a família dele era toda musicista, né? E Asaf, uma época, parou para olhar os maus. Boa noite, Fatinha. Ele parou para olhar os maus, ele parou para observar que para os maus tudo ia bem. E isso vai acontecer muito conosco agora. Nós temos que tomar cuidado. Porque muitos de nós vai começar a olhar que essa gente, para eles nada acontece de ruim. Eles fazem todas as maldades. Boa noite, Joelisa. Eles fazem todas as maldades possíveis. Mas nada fica ruim para eles. Nada. Tudo vai bem, obrigado. Tudo vai bem, obrigado. Né? Eles comem fartamente, são gordos, né? Parecem uns leitões, né? Esse povo aí, né? Dos grandes, que estão na frente dos governos, né? Eles parecem leitões, né? Parecem leitões. Comem o que querem, o que não querem, jogam fora. E o povo tá ficando à míngua. E você pode olhar para ele e falar assim, mas isso é injustiça. Por que que Deus permite? Deus permite. Porque o homem vendeu o mundo para Satanás. O homem foi na conversa do diabo e cedeu 6.000 anos para Satanás governar esse mundo. 6.000 anos o homem deu de papel passado para Satanás governar o mundo. Então, o que Deus ia fazer? O homem, Deus fez a terra para os homens. E Eva, né, queria ser como a serpente. Eva seguiu os conselhos da serpente e queria ser como Deus. Eva estava na mesma situação de Satanás. Ela também queria ser como Deus.
E ela, para poder ir no caminho de Satanás, ela desobedece a ordem do Senhor. Mas quando ela chega a desobedecer, o coração dela já tinha se inflamado pelo que não devia. Irmãos, prestem atenção. O mesmo prato que Satanás ofereceu para Eva lá no Éden, ele vai oferecer agora para o povo. O mesmo prato. Prato da vida eterna. O prato que, se você segui-lo, Shalom, clica, se você segui-lo, você vai ser imortal. Você vai ser como Deus. Esse é o prato que Satanás está oferecendo. Agora, qual é o nosso problema? Se eu conheço a Deus, e qual é o meu problema nesse momento? O meu problema é olhar para eles. Então, nós vamos aprender hoje com Asaf. Nós vamos aprender aqui com Asaf como que Asaf lidou com esse sentimento. Que esse sentimento ele vai pegar em algum momento. Pode esperar o que eu estou falando. Em algum momento desses últimos tempos que nós vamos passar aqui, nós vamos ser fisgados por esse sentimento. Você vai ser fisgado por esse sentimento e você tem que lembrar de Asaf nesse momento. E eu quero ler com você o Salmo 73. Abre a sua Bíblia se você tiver aí com você, ou se você não tiver, anota. E depois você leia a sua Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a palavra. Você precisa estar inteirado com o que está escrito aqui. Porque você só vai se livrar de muita coisa que já está aí se você tiver a Bíblia entranhada na tua cabeça. Entendeu? A Bíblia, meu irmão, é para ser lida. É para ser ouvida. Se você não pode ler, ouça. Você tem dispositivo para isso. Aproveita a tua internet para isso. Entendeu? Tem a Mari Garcia, que é linda a voz dela. Eu acho linda ouvir a Bíblia na voz da Mari Garcia. Veja lá no site, no YouTube, o canal dela. Mari Garcia, leitura da Bíblia. É lindo você ouvir a voz da Mari Garcia. Eu gosto porque você fixa a voz dela no teu ouvido. Entendeu? Então é muito interessante. Eu gosto muito de ouvir a Bíblia por ela. Não gosto do Cid Moreira. Eu acho muito cavernoso a maneira que ele fala. Não gosto. Não me faz bem. Shalom, Viviane. Mas a voz dela não. A voz dela é suave, é mansa, é delicada. Entendeu? E é uma voz que fixa. Ela vira um chiclete no teu ouvido. Entendeu? E isso é muito bom porque quando ela fala, você assimila com facilidade. É que nem musiquinha de chiclete. Sabe aquelas musiquinhas de chiclete? Entendeu? Exatamente, Mari Garcia, a Bíblia falada. Eu gosto muito de ouvir ela falando. É bom até você ler a Bíblia junto com ela. Entendeu? Exatamente, Deus governa através da palavra. E a voz dela é muito gostosa de ouvir, porque ela... eu não gosto do Cid Moreira, eu me dá um impacto ruim, eu não gosto, eu me sinto mal, eu me sinto muito mal quando eu escuto ele. Eu não consigo escutar ele lendo. Mas a voz dela não, você sente emoção na voz dela. E a voz gruda no teu ouvido, isso é que é o gostoso, a voz gruda no teu ouvido e você consegue meditar, né? Meditar. Todos os dias você escuta, pega um livro para ler junto com ela. Pega um livro e leia junto com ela, entendeu? E ouvindo a voz dela, isso é muito bom, é muito bom. Mas vamos lá, né? Vamos ler o Salmo 73, vamos aprender com Asaf, como é que ele lidou com essa situação. Shalom, shalom, Simone, Leninha. Como é que ele lidou com a situação de ver a prosperidade do ímpio? Que jeito que ele fez para ele poder se sair disso? Vamos ler? Salmo 73, a justiça final. Eu vou ler na Bíblia de Jerusalém, tá? A versão que eu estou lendo é a Bíblia de Jerusalém. Diz assim: de fato, Deus é bom para Israel, para os corações puros. Por pouco
Olha isso. Meus pés tropeçavam, nada, e meus passos deslizavam. Vou ler de novo esse aqui. Por pouco meus pés tropeçavam, nada, e meus passos deslizavam. Porque invejei os arrogantes, graça e paz, Val. Invejei os arrogantes, vendo a prosperidade dos ímpios. Ele está sendo sincero. Ele invejou os arrogantes. Ele invejou aqueles que estavam em eminência e tudo ia bem para eles e eles só faziam porcaria. Versículo 4. Para eles não existem tormentos. Sua aparência é sadia e robusta. São gordos, né? Parece, como é que fala? Parece porco capado, né? Aquele porco que fica gordão, né? Tem até aquele gordinho atômico, né? Que é desse jeito aqui, né? Para eles não existem tormentos. Sua aparência é sadia e robusta. A fadiga dos mortais não os atinge. A fadiga dos mortais não os atinge. Não são molestados como os outros. Não. Não são. Daí a soberba, cingindo-os como colar, a violência, envolvendo-os como veste. Olha só, a soberba cinge eles como um colar. A violência envolve como veste. A maldade lhes brota da gordura. Seu coração transborda em maus projetos. Eles se levantam praticando mal. Eles dormem na sua cama. Tem outros salmos que falam sobre isso. Eles dormem na cama já maquinando o mal, como que eles vão fazer o mal para o dia de amanhã. Eles gostam de ver as pessoas sofrendo. Eles gostam de torturar as pessoas. Caçoam e falam maliciosamente, né? Como eles falam aí que nós somos gado, né? Que nós não somos dignos de viver, que nós somos inúteis, né? O homem que Deus criou é inútil, eles dizem. Falam com altivez, oprimindo. Contra o céu colocam sua boca. Contra o céu, quer dizer, contra Deus. E a sua língua percorre a terra. Por isso meu povo se volta para eles. As águas em abundância lhes vêm ao encontro. Tudo para eles corre bem. E dizem, acaso Deus conhece? Existe conhecimento no Altíssimo? Eis que os ímpios são assim, sempre tranquilos, ajuntam riquezas. De fato, inutilmente conservei o coração puro, lavando na inocência as minhas mãos. Sim, sou molestado o dia inteiro e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, falarei como eles, já teria traído a geração de teus filhos. Asaf está conversando com Deus aqui. Asaf está falando, eles têm tudo. Eles podem tudo. Nada para eles é difícil. Tudo para eles vai bem. Asaf está dizendo, eu sou molestado o dia inteiro, sou castigado desde amanhã. Se eu dissesse, Asaf está dizendo, falarei como eles, serei como um deles, já teria traído as gerações dos filhos, né, de teus filhos, dos filhos de Deus. Então, refleti para compreender o que fadiga era isto aos meus olhos, até que entrei nos santuários divinos. Entendi então o destino deles. Interessante, Asaf está se batendo. A mente dele está conturbada, porque ele está vendo, né? Quantas pessoas são molestadas, quantas pessoas não conseguem aquilo que
tenta fazer, não dá certo. E essa gente que pratica o mal, tudo para eles vai bem. Tudo para eles é sinal de vitória. Tudo para eles fazem o mal, eles acabam com as pessoas, destroem lares, destroem países, destroem tudo. Mas eles estão sempre bem. Asaf estava confundido, ele estava enlouquecido. Os pensamentos dele estavam como os nossos podem ficar daqui para frente. Meu irmão, aprenda com Asaf. Nós temos que olhar para cima. Presta atenção agora. Então refleti para compreender. E que fadiga era isto aos meus olhos? Essa compreensão afadigava ele. Ele estava tentando conseguir compreender através dele próprio. Isso dava fadiga nele. Tá entendendo? Beth, é desse jeito, minha irmã, desse jeito. Então, até que, versículo 17, entrei nos santuários divinos. Entendi, então, o destino deles. Meu irmão, presta atenção. Quando Asaf entra no santuário, quando ele olha para cima, ele começa a entender agora o destino deles. Por quê? Porque o destino deles é aqui nessa terra. De fato, tu os pões em ladeiras, tu os fazes cair em ruínas, ei-los num instante reduzidos ao terror. Deixam de existir, perecem por causa do pavor. Como um sonho ao despertar, ó Senhor, ao acordar, desprezas sua imagem. Ele está vendo, quando ele entra no santuário, ele começa a ver a derrocada dessa gente. Ele começa a ver que Deus os põe em ladeiras. Deus os põe em situações vexatórias. Entendeu? Presta atenção. Quando meu coração se azedava e eu espicaçava meus rins, os rins dele estavam doendo. É porque eu era imbecil e não sabia. Eu era um animal junto a ti. Asaf começa a reconhecer que o que ele está dizendo, que o que ele pensou, o que ele viu, a prosperidade desses ímpios, quando ele entra, ele ficou enlouquecido por esses pensamentos. E ele tentava, dentro dele, racionalizar a situação, mas ele só consegue entender quando ele entra no santuário divino, e ali ele começa a ver o destino dessa gente. Que Deus põe eles em ladeiras, Deus faz eles caírem em ruínas. Num instante são reduzidos ao terror, deixam de existir, perecem por causa do pavor. Como um sonho ao despertar, ó Senhor, ao acordar, despreza a sua imagem. Quando meu coração se azedava e eu espicaçava meus rins, é porque eu era imbecil e não sabia, eu era um animal junto a ti. Graça e paz, Marta. Quanto a mim, estou sempre contigo. Tu me agarraste pela mão direita. Tu me conduzes com o teu conselho e com tua glória me atrairás. Quem teria eu no céu? Contigo, nada mais me agrada na terra. Minha carne e meu coração podem se consumir. A rocha do meu coração, a minha porção é Deus para sempre. Sim, os que se afastam de ti se perdem. Tu repeles teus adúlteros todos. Quanto a mim,
vamos colocar quanto a nós, estar junto de Deus é nosso bem. Em Deus pomos o nosso refúgio para contar todas as tuas obras. Meus irmãos, o que é isso? Nós temos que tomar cuidado nos momentos que se seguem agora, daqui para frente, nós temos pouco tempo. O tempo é muito pequeno. Deus está avisando e nos 4 cantos da terra. Deus está avisando os seus servos, os profetas. Crianças tendo sonhos e revelações. Jovens tendo visões da volta de Cristo. Jovens se levantando para pregar a volta de Jesus. Deus está levantando um povo que ninguém esperava para pregar a volta de Cristo. Deus está levantando pessoas fora do meio midiático para pregar o retorno de Jesus. E nesse momento, muitos de nós vai começar a ficar balançado, porque nós vamos ver os maus prosperarem. Os maus prosperarem, já prosperam, e agora para frente vão prosperar muito mais. Vai ser uma prosperidade aparente. É isso que Asaf viu quando ele entrou no templo. Ele, enquanto ele estava pensando por ele e enxergando com os olhos de galinha, Asaf estava com o olhar da galinha. Quando a gente tem o olhar da galinha, meus irmãos, a gente estremece. Você precisa ter o olhar da águia. Quando você entra no santuário, você coloca os olhos da águia. Mas Asaf, até então, ele estava perturbado. Ele estava se sentindo o pior dos mortais, desconsolado. Ele estava arrebentado por dentro, porque ele olhava com a visão da galinha para baixo, para baixo. Ela cisca e olha para baixo, ela não olha para o céu. E ele começou a praticamente ficar doente. E ele confrontava a vida dele com Deus, que era uma vida sofrida, uma vida com tanta dificuldade, e outros também que viviam como ele com dificuldade, mas serviam ao Senhor. Mas ele via tantos outros pintando e bordando e fazendo acontecer e tendo proveitos e tendo tudo. Mas quando ele entra no santuário, quando ele se volta, que ele veste a visão da águia, ele olha o que espera essa gente. Meus irmãos, tem pessoas que foram feitas para ter aqui. Elas têm aqui. Na vida eterna elas não têm nada. Lembra da parábola do Lázaro e do rico? Está lembrado da parábola do Lázaro e do rico? A parábola do Lázaro e do rico é isso aí. O rico estava lá no seu Fausto. Vou mandar derrubar tudo, todos os meus depósitos e fazer tudo novo. Vem, alma, né? Minha alma vai, né? Vai rejubilar. E Lázaro estava lá coçando as feridas dele, no portão da casa dele, pedindo um pedaço de pão para ele comer. Esse era Lázaro, né? E quando ele fala, ó alma, né? Se sacia aí, né? Eu não lembro onde que tá nos evangelhos. Jesus fala esse evangelho, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. E daí, o que acontece? Deus fala para ele, nessa noite pedirão a tua alma. E morrem os dois, né? Morrem os dois. A parábola dos talentos, das virgens, deixa eu ver se eu acho aqui. Morrem os dois. Um vai para o seio de Abraão e o outro vai para o Hades, né? Para o inferno. E aí ele olha
ele olha para Lázaro e pede para Abraão mandar Lázaro lá. Ele não pede nem perdão para Lázaro do que ele fez com Lázaro. Ele não pede. Mas ele manda, né? Pedindo para Abraão mandar Lázaro voltar lá, ou alguém para avisar para os parentes dele. Irmãos, prestem atenção. Existem homens e mulheres que o que é deles é aqui. O que é deles é aqui. Eles fazem injustiças mil. Eles fazem coisas terríveis. E por que Deus permite? Deus permite para nos provar. Deus permite para nos provar. Por isso eu estou lendo esse salmo hoje. Lucas 16, obrigado. Por isso ele permite esse salmo. Para nos provar. Tá entendendo? Ele permite esse salmo para nos provar. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Lucas 16, versículo 19. Olha isso aqui. Exatamente, o reino é nesse mundo. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho. E cada dia se banqueteava com requinte. Olha isso. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras, quer dizer, feridas. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, olha, na mansão dos mortos. Escutou essa frase? Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro, manda. Ele não pediu perdão. Ele não pediu perdão. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nessa chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vocês, existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não possam, nem tampouco atravesse de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escuto nem a Moisés nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Aqui está bem falado. Tem uma outra parte, não me lembro qual a outra parábola, que diz: louco, essa noite pedirão a tua alma, né? É um outro rico também, que fala que ele tem mantimento para a vida inteira. E fala lá: louco, essa noite pedirão a tua alma. Meu irmão, olha para eles, sabendo que o deles é aqui. Eu não estou dizendo com isso que um crente não possa ter condições financeiras. Tem, Deus prepara, claro que Deus prepara.
Mas essa gente que nem o gordinho atômico, né? Esse que já está mais do que maduro aqui, né? Na América do Sul, matando o povo nas ruas, comendo carne com ouro em cima, né? A comida dele é com ouro em cima, né? Lucas 12, 20. Obrigado, Bruna. Deixa eu achar aqui. Diz assim, mas Deus lhes diz, aqui, diz assim, deixa eu começar aqui do... Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu, homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhe disse, precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois, mesmo na abundância, a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhe uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia, que hei de fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Depois pensou, eis o que farei, demolirei todos os meus celeiros, construirei maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz, insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a tua alma. E as coisas que acumulastes, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Tá entendendo, meu irmão? Meu irmão, aquele que é do mundo vai ficar no mundo das trevas, né? Presta atenção. Aquele que não busca o Senhor vive uma vida infame, mas tudo vai bem. O dele é aqui. Quando ele fechar os olhos, meu irmão, a desgraça assola. Agora você tá aí, né? Ai, irmã Ruth, eu trabalho tanto, parece que o dinheiro não rende, parece que as coisas não andam. Meu irmão, é o deserto, né? É no deserto que nós encontramos o Senhor. É no deserto que nós buscamos a face do Senhor. O Senhor nos permite o deserto. O Senhor nos permite o deserto para você se achegar a Deus. Se esse deserto não tivesse na tua vida, você não se chegava a Deus. E o Senhor te escolheu para a vida eterna. Tá entendendo? O Senhor te escolheu para a vida eterna. Ele não escolheu essa gente aí, não. Ele escolheu você, que foi feita segundo a vontade do Pai. Você foi separado desde o ventre da tua mãe. Mas para herdar a vida eterna, para herdar o que você vai ter lá, você precisa ser do tamanho de Cristo. Você precisa ter o temperamento de Cristo. Boa noite, Simone. Suzana, desculpa. Você precisa ter o temperamento de Cristo. Você precisa ter o caráter de Cristo. E até que esse caráter seja forjado em você, o Senhor vai te lapidando. E a lapidação é doída. Dói. Você tem que passar como é que diz? O cara que faz a lapidação da pedra, ele passa ela numa lixa. E raspa, quebra. Dói. Mas você tem que, nesse processo de lapidação, adquirir a paz que excede a todo entendimento. Você tem que entender. Você tem que entrar no templo, você tem que entrar no santuário, como Asaf entrou. Lá você vai ver o que vai sobrar para o ímpio e o que vai ser para a tua vida. Exatamente, Marta, passar pelo processo. Mas você tem que passar pelo processo não choramingando, não murmurando. Israel foi passar pelo processo também. Perdeu o quê? De tanto que murmurou, ficou rodando em círculo por 40 anos.
para morrer toda aquela gente que murmurou e entrar somente aqueles que não tinham murmuração nos seus lábios. O segredo do crente, o segredo do escolhido é aguentar o processo de boca fechada. O segredo do escolhido é aguentar o processo com a alegria do Senhor. Mas, irmã Ruth, quem é que aguenta um processo desse com alegria? Pois é, meu irmão. Eu também achava que não dava para fazer isso, não. Mas dá. Mas dá. É quando você, em vez de ficar olhando para a galinha, que nem a galinha aqui embaixo, você põe o olho da águia. Você se veste de águia e plana por cima da situação e enxerga o que Deus tem para a tua vida. Meu irmão, você pode ter certeza de uma coisa. Passar a prova com Deus é maravilhoso. Agora, passar a prova do outro lado é você gritar com os dentes pregados na parede. Quando você passa a prova com o Senhor, você passa dando louvor, você passa com as mãos levantadas. As minhas mãos eu quero levantar. Entendeu? É assim, meu irmão. Levanta as mãos e clama ao Senhor e louva ao Senhor. O crente que é sábio, ele olha para todo esse mundo e pede ao Senhor, Senhor, não me deixa eu olhar para as distrações desse mundo, mas eu quero caminhar diante de Ti. Quando silenciamos para o mundo, passamos a ouvir a voz de Deus, exatamente. Eu nunca me esqueço, né? Eu já contei aqui várias vezes, estou contando de novo. Mais uma vez, deve ser a 100ª vez que eu estou contando. Mas o dia que eu estava desesperada, sem saber o que fazer da minha vida, andando para um lado para o outro. Eu escutei, minha filha falou assim para mim, mãe, para de bater asa, você está batendo asa demais. Eu falei, batendo asa? Como é que é isso? Ela falou assim, olha, quando os anjos de Deus querem ouvir Deus falar, eles têm que abaixar as asas. Você está batendo asa demais, você precisa parar de bater asa, senão você não vai ouvir Deus falar com você. E naquele dia eu baixei as minhas asas, sentei no cantinho do sofazinho que nós tínhamos ali naquele lugar. E ali eu só fiquei esperando. Exatamente, aqui ela colocou Gálatas 6:4-19, Paulo fala que sofria dores de parto até ser Cristo formado em vós. É isso mesmo. E naquele momento eu fiquei 3 dias sentadinha naquele sofá, só pedindo ao Senhor misericórdia, aqui dentro. Até que no 3º dia as coisas começaram a se dissipar. E eu comecei a entender como é o processo de Deus com aqueles que Ele tem algo para fazer. Mas isso que eu estou falando para você não é porque eu sou privilegiada, não. Eu passei pelo processo. Sabe por que eu passei pelo processo? Para poder estar te contando hoje. É como eu estava falando para uma irmã ontem, não lembro qual irmã que eu estava falando. Eu falei, olha, eu louvo a Deus por todo o processo amargo, doído, dolorido. Tinha dia que parecia que eu ia ter um troço. Eu louvo ao Senhor por todo esse processo que eu passei. Por que eu louvo? Porque eu passei e me tornei uma pessoa diferente. E o Senhor me proporcionou a honra de poder vir aqui te contar. Por que vim te contar? Para que você não precise errar como eu errei. Se você confiar no que eu estou te falando, eu sei que você não me conhece. Eu sei. Eu sei que é difícil você confiar em alguém que você nunca viu, que você fala só aqui, que você ouve falar aqui na internet. Eu sei disso. Eu sei das tuas dúvidas, eu sei de tudo. Sei. Mas eu vou te falar, eu vou te contar. O Senhor proporcionou que eu passasse por tudo que eu passei.
eu entrasse no deserto mais terrível da minha vida. A minha grande tribulação eu já passei. Vou passar por outra com todos vocês juntos agora. Mas a minha grande tribulação eu já passei. Mas eu passei para aprender. Eu passei para vir testemunhar. Para que você não precise passar pelo que eu passei. Você possa ter uma passagem por essa vida amena. Você não precisa sofrer. Se você escutar um pouquinho do que eu estou te contando da minha vida, se você puser em prática o que Deus me ensinou, que eu estou te contando, você vai ver que o teu sofrimento vai reduzir pela metade. Qual é a receita do bolo? A receita do bolo, meu irmão, é você se entregar a Cristo totalmente. A receita do bolo é, em vez de você ficar contando a tua vida para esse e para aquele, é você levar as tuas necessidades e as tuas preocupações aos pés do Mestre. Você conhece a Sulamita? Você conhece a história da Sulamita? Eu já contei várias vezes, porque para mim foi com ela que eu aprendi a viver. Foi com a Sulamita que eu aprendi a viver. A Sulamita, esse menino está no livro de Reis, mas eu não vou lá agora não. Essa mulher, ela não tinha filhos. E ela era uma mulher muito crente. E ela honrava muito o profeta Eliseu. Então, quando Eliseu vinha para a cidade dela, ele vinha ali para a cidade dela, ele se hospedava na casa dela. E ela ali preparava tudo para ele, alimento, tudo. E ela falou, bom, ele sempre passa aqui. Como ela tinha muito dinheiro, ela construiu um apartamento para ele no fundo de casa, para que ele pudesse ir lá ficar tranquilo, ficar em paz, poder orar a Deus, poder falar com Deus, se sentir no espaço dele. E assim ela fez, colocou uma cama, colocou uma mesa, construiu um apartamento para ele lá, com banheiro, com tudo. E ele ficou tão feliz com aquilo, ele viu que o amor que ela tinha por ele era o amor que ela tinha por Deus, porque ela estava fazendo para o homem de Deus. Que ele falou para Geazi assim, Geazi, o que é que essa mulher precisa? O que ela precisa? Geazi falou assim, olha, me parece que ela não tem filhos. Olha lá, 2 Reis 4:8, gente, leiam lá. Me parece que ela não tem filhos. E aí, o que Eliseu faz? Eliseu vai e ora por ela. E ela concebe. E ela concebe. Olha isso aqui, ó. E ela concebe. Olha aqui, ó. Disse Eliseu, chama. Olha que Eliseu perguntou então, que poderia fazer por ela? Geazi respondeu, ela não tem filhos e seu marido já é idoso. Disse Eliseu, então chame-a. O servo a chamou e ela apareceu na porta e ele disse, daqui 1 ano, nesta mesma época, terás um filho nos braços. Olha. Mas ela replicou, não, meu senhor, homem de Deus, não enganes a tua serva. Era coisa, uma mulher que não tinha filhos naquela época, era terrível. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho na mesma época, no ano seguinte, como Eliseu havia dito. O menino cresceu. Certo dia foi ter com o pai junto dos ceifadores, eles estavam colhendo, e disse a seu pai, ai a minha cabeça, a cabeça dele doía. E o pai ordenou a um dos servos, leva-o para junto da mãe dele. Este o tomou e conduziu a sua mãe. O menino ficou de joelhos, nos joelhos da mãe, até o meio-dia e morreu. Ela subiu na casa no apartamento de Eliseu. Colocou o menino sobre o leito do homem de Deus. Olha a fé dessa mulher. E fechou a porta atrás de si e saiu. Ela não falou nada para ninguém. Ela não disse nada para ninguém. Ela só agiu. Chamou o marido e disse-lhe, manda-me um dos servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto. Perguntou-lhe ele,
por que vais ter com ele hoje? Não é Neomênia nem sábado. Mas ela respondeu, fica em paz. Ela não falou nada que tinha acontecido. Mandou selar a jumenta e disse ao servo, conduze-me e vai adiante. Não te detenhas pelo caminho, a não ser que eu te ordene. Ela partiu e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando o homem de Deus a viu de longe, disse a Geazi, seu servo, lá está aquela sunamita, corre-lhe ao encontro. Tem uma outra versão que diz que aonde ela passava, perguntavam para ela, vai tudo bem? Ela dizia, vai tudo bem. Ela não contou nada para ninguém. Ela só dizia, vai tudo bem. Corre-lhe ao encontro e pergunta, estás bem? Teu marido vai bem? Teu filho está bem? Ela respondeu, bem. Chegando perto do homem de Deus na montanha, ela agarrou-lhe os pés. Geazi aproximou-se para afastá-la, mas o homem de Deus disse, deixa, pois tem a alma amargurada, e Yahvé me encobriu e nada me revelou. Sabe por que Deus não revelou para o profeta? Porque Deus estava pondo à prova essa mulher. Essa mulher ela deve ter uma coroa muito linda para receber no galardão. Uma mulher de fé. Uma mulher que sabia aonde colocava a sua esperança. Ela disse, acaso eu pedi um filho a meu senhor? Não te havia pedido que não me enganasses? Eliseu disse a Geazi, cinge teus rins, toma meu bastão na mão e parte. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Colocarás meu bastão sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, tão certo como Yahvé vive e tu vives, eu não te deixarei. Ela sabia que a bênção não estava em Geazi, a bênção estava em Eliseu. Ela tinha certeza. Eliseu estava sendo provado e ela também. Ela estava persistindo na fé. Ela sabia que quem tinha pedido o filho para o Senhor era ele, não era Geazi. Então ele se ergueu e a seguiu. Geazi, que os havia precedido, tinha colocado o bastão sobre o rosto do menino, mas ele não disse nada e nem reagiu. Por quê? Porque não era para Geazi. Então o servo voltou para encontrar-se com Eliseu e informou-lhe, o menino não desperta. Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto e estendido sobre sua própria cama. Ele entrou, fechou a porta atrás deles dois e orou a Yahvé. Depois subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a dele, e os olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as dele. Estendeu-se sobre ele e a carne do menino se aqueceu. O poder de Deus que estava no corpo de Eliseu passou para a criança. Eliseu pôs-se a andar novamente de um lado para o outro na casa. Depois tornou a subir e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e disse-lhe, chama a sunamita. Chamou-a, e quando ela chegou perto de Eliseu, este lhe disse, toma teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés e prostrou-se por terra. Depois, tomou seu filho e saiu. Ela primeiro, porque Eliseu ali ele estava representando a Deus. E essa mulher ali, ela faz aquele agradecimento primeiro, antes de pegar o filho. Meu irmão, antes de você pegar a tua bênção, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela prova. Agradeça ao Senhor pela enfermidade. Agradeça ao Senhor pela luta. Agradeça ao Senhor pelas inimizades que fizeram na tua vida.
Agradeço ao Senhor daqueles que partiram da tua vida, que o Senhor tirou. Porque o Senhor tem obra para fazer diante de ti. O Senhor tem obra para fazer na tua vida. E não pode ficar qualquer um perto de você. Irmã Ruth, eu sou tão sozinha. Não tem problema, você não é sozinha. Você tem o Espírito Santo do teu lado. Você não está sozinha. Irmãos, eu fiquei 6 anos completamente só. Eu nunca me senti só. Eu senti o Espírito Santo andando comigo dentro da minha casa. Eu lembro de uma noite. Eu estava tão... Nem foi nesse período, foi um período antes. Mas eu estava tão necessitada de um abraço. Eu precisava tanto de sentir alguém me abraçar e falar, aguenta firme, que eu me ajoelhei do lado da minha cama e falei, Senhor, eu nunca te pedi um abraço, mas eu estou necessitada de ser abraçada. Eu preciso de força para caminhar. Eu preciso de força para trabalhar. Nessa época eu trabalhava noite e dia. Nessa época era uma das épocas mais terríveis da minha vida. Chegava todo dia 15, eu chorava, porque tudo que eu tinha conseguido ganhar era só para pagar aluguel. Eu chorava. E nesse dia eu pedi ao Senhor, eu preciso de um abraço, eu necessito. E eu ajoelhada ali, de repente eu senti o calor do abraço. Eu senti o calor do abraço me envolver. E eu adormeci, ajoelhada, com o calor daquele abraço. Você está entendendo, meu irmão? Presta atenção, não reclame, não murmure. Leva a tua vida de acordo com o que Deus quer. Louva ao Senhor porque você é um escolhido. O escolhido, tudo para ele tem um preço para pagar. Agora, aquele que não quer saber de Deus, aquele que rejeita a vontade de Deus, esse daí não está nem aí com nada. Esse vive uma vida falsa. Não importa para ele se ele deixou alguém sem nada, tá? Não importa se ele deixou alguém sem nada, não importa se ele deixou uma nação sem ter o que comer, o que importa é ele. Parece que vai tudo bem, mas os caminhos já estão traçados diretamente para o inferno. Entra no santuário do Senhor e veja o final dos ímpios. Aprenda hoje com Asaf, aprenda hoje com a sunamita, aprenda hoje com o rico e o Lázaro, aprenda hoje com aquele que estava lá colhendo. E o Deus falou para ele, essa noite perderão a tua alma. Aprenda, meu irmão. E para aprender o que eu tenho que fazer, eu tenho que ler. Você precisa ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê e escuta dessa palavra. Entendeu? O Senhor te deu isso aqui, ó. Usa ele para você. Usa ele para você escutar. Você tem preguiça de ler? Usa ele. Em vez de você ficar ouvindo TikTok, né? Em vez de você ficar vendo essas coisas aí, escuta a palavra do Senhor. Entendeu? Meus irmãos, nós precisamos colocar rumo na nossa vida. Precisamos entender o que Deus quer conosco. Não olhe para o ímpio. Não tenha a visão da galinha. Adquira a visão da águia. Olhe para o teu Criador, aquele que te chamou para a maravilhosa graça de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando, Senhor, te bendizendo, te agradecendo por esse momento tão maravilhoso, o momento da leitura da tua palavra, o momento que nós estamos compartilhando as nossas emoções, estamos compartilhando os nossos anseios, estamos compartilhando as nossas indagações,
Estamos compartilhando as nossas perguntas. Não deixa, Senhor, que essas perguntas, as indagações venham tirar a alegria da salvação. Não deixa, Senhor, que essas indagações venham nos tirar do alvo, que é Cristo Jesus, o Senhor. Que nós possamos entender que há uma diferença entre os vasos que estão na prateleira. Existem os vasos de desonra e existem os vasos de honra. Os vasos de honra, Pai, estão todo dia na roda do oleiro, porque sabem que não são nada e precisam das muitas misericórdias do Senhor. Nos ajuda a ter inteligência, nos ajuda a ter humildade em entender que nós não somos nada, que o Senhor é tudo em nós e que sem Ti nada nós podemos fazer, nem pensar, não dá para pensar sem o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, protege-nos, livra-nos do perigo do mundo invisível, que já nem está ficando tão invisível assim. Senhor, eu te agradeço por tudo, eu te louvo, no nome honrado do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, que essa palavra possa ter entrado no teu coração, como entrou no meu. Que você possa olhar para Cristo. Olha para a cruz. Se você não olhar para a cruz, nada vai acontecer. Toma a tua cruz, meu irmão, caladinho, e segue a Jesus. Entendeu? Toma a tua cruz e segue a Jesus, com a visão da águia. Tira essa visão de galinha que você tem. Essa visão pode te forçar a ir para lugares que você não quer, a perder a tua coroa. Toma cuidado. Que o Senhor abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Uma semana abençoada, apesar de tudo. Que a tua vida possa ser conduzida pela alegria do Senhor, que é a nossa força. Amém? E que você possa ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Que amanhã cedo você possa levantar e dizer: Senhor, eu estou levantando para ser mais que vencedor em Ti. E eu quero terminar esse dia dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Fiquem na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos. Firmes até a volta de Jesus. Amém e amém.